Até quando eu leio as leituras do dia de hoje, eu fiz questão que ficasse a mesma primeira leitura, e não uma daquelas leituras próprias da missa de falecimento, especialmente do corpo presente, mas que fosse a leitura e o salmo do dia de hoje. Por quê? Graças a Deus, o Padre Léo viveu literalmente esta primeira leitura. Caríssimos, esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que sendo maligno, matou o seu irmão. Meus irmãos, foi justamente vendo que havia muitos Caíns pelo mundo, mas o Padre Léo via aí muitos Caíns próximo a ele na cidade de Brusque, onde ele era diretor do colégio, muito conceituado. Ele conduzia muito bem o colégio, mas ele conhecia a juventude daquela cidade. Aquela região não está longe do litoral. E o Padre Léo viu quantos Caíns matando seus irmãos pela droga, pela bebida, por uma vida prostituída. E como quantos viviam como mortos vivos. E ele tornou o amor dele concreto. Ele não amou de teoria. Deixa eu dizer, ele permanecer naquilo que a congregação lhe havia apresentado, diretor de um grande colégio, inteligente como ele era, vamos dizer em termos humanos, ele tinha tudo para fazer uma belíssima carreira. Mas ele quis dedicar-se totalmente àqueles que ele via sendo matados pelo mundo. Ele logo percebeu que não era coisa apenas ali da cidade onde ele estava, não era apenas do estado, não era apenas do litoral, era coisa de Brasil, era coisa de mundo. E foi justamente aí, dedicando-se a esses jovens, e claro, depois com jovens vieram outros adultos também, e vieram até mesmo famílias. Ele dedicou-se dentro do espírito do fundador em realizar uma verdadeira Betânia. Não era apenas o nome, mas onde havia Maria, Marta e Lázaro, e um Lázaro que precisava ser ressuscitado. Ele nem gostava da palavra recuperação, não. Ele não gostava de maneira nenhuma que se dissesse que aquilo era uma casa de recuperação. Não, aquilo era uma família, era a família Betânia, onde todos naturalmente foram chamando o Padre Léo de pai, e o tratavam como pai, e pediam a bênção dele como pai, e o beijavam como pai. E tanto o Padre Léo, como os consagrados que vieram se seguindo, acompanhando o Padre Léo naquele trabalho heróico. Você sabe como é o trabalho heróico? Esse de restauração, que é próprio da congregação do Sagrado Coração de Jesus, próprio do Padre Deon, fundador da congregação. Padre Léo dedicou-se inteiramente com os consagrados a recuperar a face de Cristo naquelas pessoas matadas pelo mundo.
Mas ao mesmo tempo ele tinha um ardor apostólico, evangelizador fora do comum. Claro, ele cuidava muito bem de Betânia. Como eu disse, vários consagrados foram surgindo e eles chamavam aqueles que precisavam de restauração. De filhos. Era uma verdadeira família. E Padre Léo dava vida em Betânia, porque depois da primeira em São João, pela necessidade veio uma segunda, veio uma terceira, veio uma quarta, todas do mesmo jeito, com aquele espírito. Mas ele se sentia impelido a andar pelo Brasil inteiro, pregando, evangelizando. Você viu? Quando ele que, vamos dizer assim, a sua vocação redespertou-se quando ele conheceu a renovação carismática e conheceu a mim e conheceu a Canção Nova. Padre Léo se aproximou rapidamente da Canção Nova e nós nos aproximamos dele. Você viu durante quantos anos ele era assíduo vindo pregar aqui. Depois surgiu até por sugestão dele o programa A Tenda. Então no final de semana ele pregava um encontro em algum lugar desse Brasil. Era vantagem quando ele pregava aqui, porque daqui estava mais perto. Mas quantas vezes ele ia ao Nordeste, ele ia no centro do Brasil, ou ele ficava lá pelo Sul, e vinha na segunda-feira, sempre para fazer ao vivo o programa. E depois já viajava para Santa Catarina, para dedicar-se a Betânia. Além disso, ele tinha os retiros para jovens, para casais principalmente, lá em São João, em Betânia. Ele era incansável. Todos os que eram próximos a ele, nós também, a família dele, dizíamos a ele: Padre Léo, você precisa se poupar. Você precisa ir mais devagar. Você está se desgastando muito, mas ele com aquele